Fala, intercambista! Bem-vindo a mais um episódio do BeltaCast. Eu sou a Desirê, tô te acompanhando em toda essa jornada para descobrir o destino e também a instituição perfeita. Falando em perfeito, eu trouxe o quê? Uma instituição do Canadá, porque o Canadá é o queridinho dos brasileiros. Tem instituição de qualidade, tem qualidade de vida, tem segurança, tem tantos pontos positivos que a gente vai falar um pouquinho ainda nesse vídeo. Mas para isso, eu trouxe uma pessoa que já fez live comigo no Instagram, que já produziu bastante conteúdo, tanto para as agências quanto para os estudantes, que é o João. Bem-vindo, João! Muito obrigado. É um prazer estar contigo aqui, Desirê. É um prazer estar com a Belta nesse podcast que eu estava ansioso para participar. Isso aí, um dos primeiros convidados aí do BeltaCast, que não é uma agência, né? Que é uma instituição, né, de ensino no Canadá, especificamente de Higher Education, né? Que é um mercado que vem crescendo, e eu acho que você vai poder falar um pouquinho também. Mas do nosso lado, como Belta, né? A gente acompanha esse crescimento. Tanto através de agências se especializando cada vez mais, consultores se especializando, né, em Higher Education. Sim. E também a procura do próprio estudante, né? Porque nunca é tarde para fazer um intercâmbio, às vezes não deu para fazer no high school, teens ou algo assim. Agora você consegue se bancar para fazer isso, ou você consegue, né, se programar, você e sua esposa. Enfim, tem diversas possibilidades hoje em dia que antigamente não tinha, né? E que faz com que o intercâmbio tenha essa adaptação ao mercado, né? Adaptação a essa vida de hoje. Então, muito feliz de ter você aqui. Valeu. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, antes de falar, né, da UCW, que é a instituição que você está representando, mas falasse um pouquinho sobre o João, como você entrou aí no meio do intercâmbio, como que foi sua jornada aí. Legal, Desirê. Prazer estar contigo aqui. A gente é parceiro de longa data aí, né? A University Canada West da Belta. A Belta é uma grande representante do intercâmbio aqui no Brasil, né? E, de certa forma, também uma reguladora para que a gente consiga manter uma qualidade lá no alto, para quem quer passar por essa experiência. E eu passei por essa experiência, né? Então, hoje, eu sou diretor de recrutamento da University Canada West, aqui para o mercado brasileiro, sou responsável pelo mercado brasileiro. Mas lá atrás, quando eu estudava turismo e era do setor de hotelaria, eu tomei uma decisão que queria fazer um intercâmbio. Eu precisava melhorar a fluência do meu inglês, né? E aí eu fiz um intercâmbio de 6 meses, gostei, adorei do lugar que eu estava. Fiquei mais 6 meses, fiquei 1 ano ao todo. E o intercâmbio mudou minha vida, né? Eu voltei para o Brasil depois de 1 ano fora. Voltei para a rede hoteleira, mas pensando numa oportunidade já dentro do mundo da educação internacional. Comecei a trabalhar em agências. Em agência, fiquei quase 10 anos em agência de intercâmbio. E depois eu resolvi mudar o lado da mesa. Deixar de ser um agente e começar a representar instituições. E já fui para o Higher Education, né? O meu objetivo sempre foi representar universidades. Então, eu representei uma universidade por 3 anos e meio aqui no Brasil e agora na UCW há quase 2 anos. O tempo passa bastante rápido, né? Então, o intercâmbio mudou minha vida, o intercâmbio me deu uma carreira profissional, me deu uma direção. Hoje eu faço, desde que eu comecei, o que eu amo, que é eu tenho o turismo com a educação envolvida, né? Então, só o turismo já preenche muitas pessoas, mas é a educação que faz realmente as coisas mudarem e evoluírem. E estou muito feliz de mais 1 ano estar participando aí do processo, né, de intercâmbio, da evolução de tantos brasileiros. Como você disse, o Canadá é o queridinho aí dos brasileiros para estudar fora. Isso as pesquisas mostram, né? E não só a da Belta, que mostra como os brasileiros, né, desde 2001 escolhem o Canadá para diversos tipos de programa, né? Então, aqui a gente vai falar do Higher Education, mas o curso de inglês é muito bem visto no Canadá. Sim. Diversos outros programas, high school, curso de férias. Então, tem muitos benefícios e muitos atrativos, né? E eu acho que o governo também, ele pensa muito nessa qualidade de ensino, a qualidade do estudante que vai para lá. Então, é por isso que a gente também apoia isso, né? E a gente vê tantas agências que são especialistas, né, no destino. Eu acho que isso é bem bacana. E aí, eu queria que você apresentasse pra gente, né, a universidade, onde vocês ficam localizados no Canadá, né? Como que é essa estrutura, né? Depois a gente vai falar sobre curso e tudo mais, mas mais essa introdução mesmo de como é a UCW. Tá, a universidade, pouca gente sabe, mas ela tem 20 anos de vida já. São 2 décadas de história, né?
Hoje ela faz parte de um dos maiores grupos de educação internacional do mundo, né, que é um grupo que aqui no Brasil a gente chama de Grupo GUS, mas é o Global University Systems, que tem instituições em todos os continentes ao redor do mundo, né? O grupo adquiriu a universidade em 2014, já há 10 anos também. E foi quando ela começou realmente a crescer, foi quando ela começou a realmente olhar com mais afinco para os estudantes internacionais, né? Então, hoje a gente tem uma universidade com mais de 14 mil alunos, né? Então, um universo populacional de estudantes bastante extenso, entre estudantes on-campus, e a gente também oferece curso online, né, para o estudante que, por algum motivo, não quer sair do seu país, mas quer fazer um curso superior de forma remota, né, numa universidade internacional. Existe essa possibilidade dentro da UCW. E desses mais de 14 mil alunos, são mais de 110 nacionalidades representadas nos 2 campi que nós temos lá no Canadá. Então, é uma experiência multicultural, né? Então, você vai fazer um curso no exterior, mas vai ter contato com uma diversa infinidade de culturas, de nacionalidades, de experiências. Então, essa troca de ideias, essa troca de experiência é algo que promove muito os estudantes no sentido de crescer profissionalmente e crescer pessoalmente também, né? Então, como eu disse, o intercâmbio é algo que mudou a minha vida, normalmente transforma a vida das pessoas, e a UCW, a University Canada West, é uma ferramenta aí dessa transformação de vida. A gente tem estudantes de 17 até 62 anos, então também com relação a essa faixa etária, ela é bem extensa, intercâmbio é para qualquer idade, não tem mais a idade hoje, né? E hoje muitas pessoas mais maduras procuram estudo no exterior, e a gente tem um mix também bem legal entre homens e mulheres nos campi, e com mais mulheres hoje estudando conosco. Isso também é muito legal de se ver. As mulheres cada vez mais buscando essa independência, essa autonomia, e vendo que também é possível estudar fora e ter uma carreira profissional no exterior e ter família e tudo mais. E é isso, né? Porque o intercâmbio, a gente fala que muda a nossa vida, mas muda todo o nosso entorno, né? Às vezes é a primeira pessoa que está indo para fora, né? Que está tendo essa oportunidade de estudar fora, de voltar e mudar a realidade, ou ficar com uma família, construir. Enfim, tem tantas possibilidades, né? Pelo mundo, né? Ele pode estudar no Canadá e depois ir trabalhar no Reino Unido. Exato. E depois, né? Ser um cidadão realmente global, que é o que a gente fala. Então, abre enormes janelas aí, portas, né, de possibilidades do intercâmbio. E eu queria que você falasse um pouco sobre a área que vocês estão, quais são esses benefícios dessa área, o que o estudante encontra, né, e o que ele pode fazer durante esse tempo que ele está lá estudando com vocês. Tá. Nós possuímos 2 campi que ficam no centro de Vancouver. Tá? Vancouver é localizada no Canadá, na província de British Columbia. Fica do lado, eu sempre me confundo, do lado oeste do país, tá? Quase na fronteira com os Estados Unidos, assim. As principais cidades do Canadá ficam bem ao sul do país, né? Quase na fronteira com os Estados Unidos. A principal cidade americana próxima a Vancouver é Seattle, mas toda a Califórnia ali é próxima de Vancouver, né? Então, o Vale do Silício, ali que fica na Califórnia, São Francisco, são cidades americanas relativamente próximas a Vancouver. Um dos primeiros pontos benéficos, né, pontos positivos da cidade é o clima. A gente pensa em Canadá, a gente pensa em neve, frio, né? E Vancouver vai meio que na contramão, porque é uma cidade com um clima bastante agradável no verão, né, na estação mais quente, e temperaturas mais amenas, assim, no outono e na primavera. O inverno faz frio, mais frio do que a gente está acostumado aqui, mas não tem tanto a neve na cidade, não tem temperaturas tão negativas como a gente já vê nas cidades que ficam mais ao centro ou do lado leste do Canadá. Então, essa questão para o brasileiro é bastante importante, né? Então, o clima normalmente é um dos norteadores de decisão aí, quando o estudante pode escolher, né, um clima que seja mais similar ao brasileiro. Então, isso ajuda bastante na adaptação. 2 campi. O segundo camp foi inaugurado em 2020, tem 5 anos, e é muito legal, ganhou vários prêmios arquitetônicos, assim, de sustentabilidade, aproveitamento de espaço. É um campus que eles chamam de state of the art mesmo. Hoje é um prédio icônico ali no centro de Vancouver, né? E já falando de Vancouver, é uma cidade que une muito, tem qualidade de vida extrema, como você comentou no começo, né? O Canadá é um país que oferece qualidade de vida extrema, e muitos brasileiros
brasileiros buscam isso, não só brasileiros, mas estudantes do mundo inteiro, né? Buscam essa qualidade de vida. E a possibilidade de você estar perto da natureza, mas isso no seu dia a dia, né? Então, às vezes a gente mora aqui em São Paulo, não tem tanto esse contato com a natureza como pessoas que moram em outras cidades menores, às vezes mais afastadas. Mas Vancouver, mesmo sendo uma cidade grande para os moldes canadenses, você tem essa possibilidade de todo dia ir para o parque, ir para a praia, fazer uma caminhada nas montanhas. Então, tem muitas atividades outdoor. Isso também promove a qualidade de vida, né? Une a possibilidade de você ir para a praia no verão, ir para a montanha fazer snowboard, esquiar. Então você consegue curtir tudo que todas as estações dá de possibilidade, né? E isso para quem está morando fora, para o brasileiro que está buscando uma experiência é muito legal, porque vai fazer muitas coisas diferentes da que faz aqui no Brasil e principalmente com uma segurança, né? Então aquele sentimento, nós que estamos aqui em São Paulo, que a gente se sente inseguro na maior parte do tempo, lá no Canadá isso não existe. Então, são inúmeros benefícios, a gente fala de alguns agora, vai falar de mais durante todo o nosso bate-papo, mas esse é um geral da universidade com relação à localização, tamanho e história. Eu sempre pergunto isso porque eu acho que é um dos pontos principais do planejamento do intercâmbio, você entender, né, o que a universidade está te oferecendo, mas o que a cidade que você vai escolher está te oferecendo, o que você vai ter para fazer, né? Qual vai ser seu momento de lazer, seu novo hobby, dependendo, né? Você conhece um novo esporte que você não pratica aqui, ou até pensar, né, em como você vai viver nessa nova comunidade, que é repleta de diferentes culturas, como você falou, né? Não só o canadense, mas você vai encontrar gente de todo lugar do mundo. Eu tenho certeza que vocês também pensam nesse mix de nacionalidade dentro da própria sala de aula, mais fora da sala de aula, que é o complemento do intercâmbio, né? Que você também vai estar convivendo ali com outras pessoas. E eu acho que é importante você entender a cultura, né? Você pesquisar sobre a cultura, pesquisar o que você vai poder fazer, pesquisar sobre as áreas. Vancouver, em qual área de Vancouver eu vou morar? Né? Quanto tempo eu vou demorar para chegar na universidade? Né? Tudo isso faz parte do planejamento para o seu intercâmbio. E também, muito importante, a orientação do consultor. Então, às vezes, né, eu quero ir para o Canadá. Você não sabe para onde do Canadá você quer ir. Tem várias possibilidades. Sim. O consultor vem com essa informação, olha, a gente trabalha aqui com a UCW, eles têm o curso que você está procurando, eles, né, vão atender a sua demanda na questão de educação, e essa cidade você vai encontrar isso, isso e isso. Por isso que é tão importante, né, treinamentos para os agentes, treinamentos para os consultores, para eles saberem, de fato, vender, né, aquele destino para uma pessoa que tem o perfil adequado para aquilo, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre o perfil da própria universidade, mas eu acho que o perfil do destino é muito importante, né? Então, eu sempre falo, todo mundo fala, o sonho é americano, o meu sonho era britânico. Então, cada um tem um sonho, cada um tem uma expectativa, ou às vezes não tem ainda, e quando você apresenta uma nova possibilidade, apresenta, né, uma nova porta, esse estudante ele vai confiar naquele especialista, né, naquela pessoa que tem propriedade para falar. Isso vai facilitar muito o trabalho. E aí, entrando de fato na universidade, eu queria saber quais são os cursos que vocês oferecem, porque isso tem que estar muito ligado, né? O destino que a pessoa vai, mas tem que ter o que ela está buscando, né? Seja para qualquer objetivo que ela tenha, né? Para a carreira dela, principalmente. O que ela está buscando? Qual é o curso? Qual é a especialização? Quais são os níveis que vocês oferecem? E em quanto tempo, né? Como que a pessoa se forma na universidade? Nós, como universidade, o que importa para a gente é a parte acadêmica, né? Então, o nosso foco, o que a gente faz de melhor é entregar os programas acadêmicos. É claro que nosso dia a dia, com os agentes, até com potenciais estudantes, a gente sempre fala e deve falar, né, sobre país, cidade, sobre essas situações extra classe, né, extra sala de aula ou extra universidade. Mas o nosso foco é a parte acadêmica, é isso que a gente faz bem e é isso que a gente entrega com excelência, né, os nossos programas. Então, nós somos uma universidade, então nós oferecemos cursos de nível superior. Nosso portfólio não é muito extenso, é bem fácil para o agente, inclusive, para ele lembrar do que a gente oferece, porque somos uma universidade bastante nichada e focada. Uma universidade com foco em negócios.
né? Então, os nossos cursos eles são ali ligados à área de negócios de qualquer setor, né? É uma universidade que oferece cursos bastante flexíveis, diversos, onde qualquer tipo de profissional pode ingressar num dos nossos programas e utilizar aquelas habilidades que ele vai aprender em qualquer área, para qualquer setor da carreira que ele já tem, né, que ele já exerce, ou então para uma que ele quer iniciar. Então, de nível de graduação, Desirê, são 3 cursos, tá? Eu falo programas, mas são 3 cursos. 2 bacharelados completos, com 4 anos de duração, um chamado Bachelor of Commerce e o outro Bachelor of Arts in Business Communication. Resumidamente, trazendo para a nossa realidade, o Bachelor of Commerce é como se fosse um bacharelado em administração de empresas, tá? Então, o estudante ele vai ter um overview da área de administração como um todo, das matérias correlatas ali, marketing, recursos humanos, a parte comercial, a parte financeira, contabilidade. Então, ele consegue adquirir habilidades que vão ajudá-lo na sua carreira na área de negócios em qualquer setor. Tá? O Business Communication já é mais voltado para o marketing, mais voltado para relações públicas, propaganda. Então, a gente tem 2 programas de bacharelado diferentes entre si, principalmente em qual tipo de estudante a gente atrai. Né? Para o commerce, alguém que é mais analítico, gosta ali mais de tomar decisões em cima de números. Para o Business Communication, que é mais criativo, né? Gosta mais de falar e se comunicar. Tá? Fora esses 2 programas de cursos de nível de graduação, nós temos um curso chamado Associate of Arts. Aqui no Brasil não tem nada parecido, inclusive no Canadá, a província de British Columbia é a única onde as universidades oferecem esse tipo de programa. E ele é muito legal. Dentre esses 3, é o que mais atrai os brasileiros. Um dos motivos é uma duração um pouco menor, são 2 anos, então metade do tempo de um bacharelado, mas principalmente porque ele é um curso, vamos colocar assim, como um curso vocacional. É um curso que vai dar uma direção para o estudante que está saindo do ensino médio e não sabe o que vai fazer da vida. Não sabe qual carreira quer seguir, não sabe qual bacharelado, qual graduação ele quer iniciar. Aqui no Brasil a gente não tem muita opção. Por isso que muitos estudantes acabam deixando os seus cursos de graduação porque não era aquilo que ele queria fazer, foi fazer administração, foi fazer direito e acabou saindo. Indo para o Canadá, indo para a University Canada West, fazendo o Associate of Arts, o estudante ele vai ter como objetivo nesses 2 anos se descobrir profissionalmente, né, qual carreira, qual tipo de profissional ele quer ser, e ele vai aproveitar esses 2 anos de crédito para concluir um bacharelado. Né? Então, eu acho que isso também é um dos pontos positivos do programa. Você não perde tempo. Então, você estuda 2 anos, você busca a certeza e sai desses 2 anos com a certeza do que vai fazer da vida profissionalmente e aí vai falar, eu vou fazer esse bacharelado. Eu vou seguir essa carreira profissional. Gostou dos 2 bacharelados da UCW, pode transferir e aproveitar esses créditos de 2 anos e estuda só mais os 2 últimos anos dos 2 bacharelados. Não quer fazer um na UCW, existe um acordo entre as universidades da província de British Columbia. Então, é possível levar esses créditos estudados no nosso Associate of Arts para um outro bacharelado em uma outra universidade da mesma província. É claro que aí o estudante sempre vai ter que passar pelo processo de admissão dessa segunda universidade, mas passando e sendo aceito, ele vai poder levar esses créditos. Então, o Associate of Arts é onde a gente tem mais brasileiros e latinos nesses 3 programas, tá? Justamente por dar essa possibilidade do estudante se descobrir. Né? Então, o estudante testar uma série de áreas, testar uma série de matérias e depois terminar esses 2 anos com uma certeza maior. Tirando esses 3 programas de nível de graduação, a gente tem mais um programa que é o principal entre os estudantes internacionais, entre brasileiros e latinos, que é o nosso MBA, nosso Master of Business Administration. E ele é realmente um mestrado em administração de empresas lá com a gente. A duração dele é de 1 ano e meio, tá? E o MBA é aquele programa que é um trampolim na carreira profissional dos estudantes. Então, alguém que é uma peça de um time dentro de uma empresa, seja ela qual for, seja comercial, seja da parte de marketing, da parte financeira, quer deixar de ser uma peça nesse time, quer ser um líder, quer se tornar o gerente, o diretor da empresa. O MBA vai dar essa possibilidade porque vai ensinar essas habilidades, principalmente de liderança, de tomada de decisão, de análise de informação para tomada de decisão, para que ele possa crescer
profissionalmente. Então, esse programa é um dos mais procurados, né, o que tem mais sucesso e mais popular dentro da UCW, não só para brasileiros, mas para estudantes internacionais do mundo inteiro. Então, é um portfólio bastante enxuto, com 4 programas. A gente deve vir com mais mestrados até o final do ano. Provavelmente no segundo semestre de 2025 a gente venha com novidades. Muito provavelmente na área de tecnologia, que são áreas em bastante demanda no Canadá, né? Mas sempre pensando em tornar esses programas cada vez melhores, não crescer o nosso portfólio de qualquer jeito e principalmente olhando para as necessidades profissionais do país, da região, para que a gente possa sempre ter um bom percentual de empregabilidade para os nossos estudantes recém-formados. Eu falei sobre isso no último episódio, que é uma coisa que eu admiro muito no Canadá. É justamente como eles pensam nesses cursos de acordo com a demanda do mercado. Sim. Então, não adianta você formar um monte de profissional que não vai ter onde ele trabalhar. Então, apesar de vocês terem poucos cursos, são cursos que, além de atenderem essa demanda, são cursos que eles são abrangentes. Sim. Então, você vai conseguir trabalhar em diversas áreas, né? Então, até a parte de administração, em todas as empresas você vai precisar. Exato. Comunicação, todas as empresas. Desculpa. Então, eu acho que isso é uma possibilidade muito grande. E aí, já entrando nisso, você já até deu alguns spoilers, né? Mas eu queria que você falasse algumas áreas em destaque, principalmente na região que você tá, né? Para os estudantes. Porque eu vejo que vocês têm muitos estudantes, né? Como você falou. Muitos já formados, porque são 20 anos de universidade. E também já tem estudantes brasileiros, que isso é muito importante, né? Porque às vezes a gente conhece algumas universidades que não tem ainda, né? Não teve nenhum estudante brasileiro. Então, é legal você vir aqui e contar como é essa experiência do estudante, como ele se comporta, né, depois de formado no mercado de trabalho, né? Se tem essa abertura, se ele consegue isso e as principais áreas, né? Então, eu tenho certeza que vocês pensam nesse mix de nacionalidade, mas é legal trazer a experiência do brasileiro que escolheu vocês como universidade. Começando assim e falando nesse sentido do Canadá como um todo, pensar no país, pensar na economia, pensar no mercado de trabalho e usar as instituições para ir preencherem lacunas, né? Preenchendo lacunas. Então, tudo isso é muito pensado entre universidade, entre o governo, entre imigração, né? Então, nenhuma decisão pode ser tomada de qualquer jeito. De qualquer forma, né? Precisa ter todo mundo se comunicando e ter os avals, as aprovações corretas. O Canadá, como um todo, usa a imigração como essa ferramenta para regular a economia, desenvolvimento, até a população, né? Então, no ano passado, a gente viu algumas novidades, alguns anúncios por parte do governo canadense, trazendo ali para o nosso estudante muitos benefícios. Então, hoje a gente vê que o Canadá ele realmente precisa de profissionais mais qualificados. E ele promove a entrada de estudantes de nível superior. Então, estudantes de graduação, estudantes de mestrado. A gente não tem dentro da universidade, mas estudantes de doutorado também. São os estudantes, são os perfis de estudantes que o Canadá precisa hoje para preencher lacunas profissionais. Então, existe uma curva de crescimento na demanda por profissionais qualificados no Canadá, que eles querem agora, a partir do ano passado, e esse ano e ano que vem, preencher com estudantes internacionais que se formem, né, nesses programas. Como você mesmo falou, os cursos são abrangentes, então aceitam estudantes para o MBA, né, que já vem de carreiras profissionais formadas e direcionadas, para o bacharelado, claro, quem está querendo iniciar uma carreira, né, mas em qualquer área vai poder se beneficiar dos nossos programas. Falando especificamente do MBA, que é o mais popular, a gente tem estudantes que vêm da área de direito, tecnologia, engenharia, até veterinários, que trabalham em empresas ou querem ser empreendedores, olham o MBA como essa possibilidade de crescimento profissional e na carreira.
O Canadá, ele é bastante conhecido pela área de cinema, né? Cinematográfica, é bastante famosa. É incrível quando a gente começa a prestar atenção nos até desenhos animados, que eu assisto muito por causa dos meus filhos, mas de filmes, quantas produções são gravadas no Canadá. Não tinha noção disso, né? Então o Canadá é muito forte nessa área. Ali Vancouver, tecnologia, sem dúvida nenhuma, se tornou uma área em crescimento, pela proximidade com a Califórnia, com o Vale do Silício. A gente tem muitas empresas lá, como Microsoft, Salesforce, que têm suas bases em Vancouver. Área financeira, através de bancos, é muito grande também. Então, os estudantes da UCW, e principalmente os estudantes do MBA, quando eles se formam, eles são atraentes para o mercado local, para o mercado de Vancouver, da província, do Canadá, mas também globalmente, porque os nossos programas de MBA, eles são globais. Então, como você falou, o estudante pode se formar no Canadá, mas ir morar num outro país. Ele pode se formar na UCW, mas trabalhar remotamente por uma outra empresa que fica na China, na Arábia Saudita, sei lá. Então, isso é muito legal. E os brasileiros, a gente tem alumnis, né, ex-alunos já. No nosso canal no YouTube, inclusive vale para o pessoal seguir, eu sempre recomendo o nosso canal no YouTube, University Canada West, tem vídeos de brasileiros dando o depoimento deles sobre como é a universidade, como é o programa, né? E para a gente conseguir atestar que esses brasileiros eles estão satisfeitos, foram satisfeitos com o programa, com o curso que eles realizaram, e aquilo abriu portas para eles, não só no Canadá, mas globalmente também. É difícil um estudante, depois de passar por essa experiência, querer voltar para o Brasil. Existem aqueles que voltam, mas a maioria está sempre pensando em quais oportunidades eles vão ter depois de formado e como o programa vai poder beneficiá-los nesse sentido. Perfeito, eu acho que é isso, né? A busca é o sonho de cada um, né? Mas vai levando para outros caminhos, né? Não necessariamente voltar para o Brasil ou ficar no Canadá e conhecer outros lugares. Eu acho que você se torna realmente esse cidadão global que a gente sempre fala. E ter uma universidade canadense no seu currículo é um peso que, assim, né, não tem como discutir. E uma coisa que eu queria te perguntar é quais são os requisitos, né, de admissão. Então, o estudante, ele entrou em contato com uma agência, né, selo Belta, falou, olha, eu quero estudar na UCW. Como que o agente, né, quais são as principais coisas que ele vai solicitar? E também se você, João, né, pode participar de reuniões com esses estudantes para tirar mais dúvidas, como que funciona todo esse processo de admissão junto com a agência? O trabalho do agente é extremamente importante e relevante para nós, né? Aqui no Brasil, nós não fazemos venda direta, não fazemos contratações, matrículas diretas com os estudantes. A gente acredita na nossa rede de parceiros, na nossa rede de agências, muitas delas, a grande maioria selo Belta, tá? Para fazer esse recrutamento dos estudantes. Porque, como a gente falou, o trabalho do agente, do consultor, é extremamente importante, né? E hoje é muito fácil encontrar informações na internet, né? Antigamente, quando a gente não tinha internet, era muito difícil encontrar informação. Hoje é muito fácil encontrar informação, e o maior desafio é saber qual é a real, qual não é, e organizar todas essas informações que estão espalhadas pelo universo online. E o agente tem essa capacidade de fazer isso para os estudantes. Por isso que eu sempre recomendo, eu como ex-intercambista, ex-agente, eu sempre recomendo para os estudantes fazerem todo o processo via uma agência, até porque o intercâmbio ele não é só a parte acadêmica, né? Ele envolve passagem, seguro-saúde, moradia, visto, tem uma série de pontos que o estudante precisa pensar. Pensar em tudo isso sozinho é extremamente complicado. Conseguir acertar as datas, né, os prazos, os deadlines, o agente vai conseguir fazer tudo isso. E sim, eu estou sempre do lado dos agentes parceiros da University Canada West para dar esse suporte, esse aconselhamento aos estudantes. Me coloco completamente à disposição deles para fazer reuniões junto com os estudantes, reuniões online, para que eu possa falar um pouco mais sobre os detalhes da universidade, os detalhes do país, da cidade, e dar mais informação para aquele estudante que está interessado, pensando em estudar fora, estudar no Canadá, enfim.
E eu sempre tento tornar as informações as mais práticas e fáceis possíveis. Assim. Então, com relação ao processo de admissão, ele é todo documental. A maioria dos agentes estão bem acostumados já com o processo. Né? Para os cursos de graduação, o pré-requisito é que o estudante tenha um ensino médio completo aqui no Brasil e um bom nível de inglês. Para o MBA, o pré-requisito é que o estudante tenha completado um bacharelado aqui no Brasil e um bom nível de inglês. Basicamente, é isso. Tá? Aí é claro que a gente sempre fala de algumas nuances entre perfis de estudantes, tem sempre algumas questões, mas basicamente é isso. O estudante que tem essas condições, esses pré-requisitos, ele vai poder se tornar elegível a se candidatar para uma das vagas dentro da universidade, seja para os nossos programas de bacharelado, Associate of Arts, ou para o MBA. Então, esse trabalho que a gente faz junto com os agentes é muito legal, é muito bacana e ajuda muito as pessoas a tomarem a decisão, né, contratarem algo tão intangível, né, a tornarem aquela ideia um pouco mais tangível para realmente tomarem uma decisão mais acertada. E esse suporte começa aqui, né, nessa preparação para ir para o intercâmbio. E vocês também têm um suporte lá para o estudante, né? Como que funciona isso? Dentro da universidade, como nós somos uma universidade, a gente precisa realmente oferecer um suporte completo ao estudante, principalmente ao estudante internacional. Né? Então, a gente sabe que a maioria das pessoas está saindo do seu país, às vezes pela primeira vez, para ficar um tempo longe. Muitas famílias, é incrível como nos últimos anos o número de famílias escolhendo, né, realizar um intercâmbio, escolhendo realizar um curso no exterior, vem aumentando e tem aumentado. Isso é um ponto positivo porque o intercâmbio se tornou mais popular e democrático e financeiramente mais acessível, né? Por outro lado, a gente vê que tem muita gente querendo sair do Brasil por tudo de que vem acontecendo aqui com questão política, economia e tudo mais, né? E então, o suporte da universidade ele é total para o estudante internacional, seja na parte emocional e psicológica, através dos nossos counselors, para dar essa ajuda para o estudante que está passando por alguma dificuldade. A adaptação no início é sempre um pouco mais complicada, né? Então a universidade pode estar lá do lado para ajudar esses estudantes. O suporte acadêmico, sem dúvida nenhuma, né? Dificuldades com relação a matérias, a programas, tá ali derrapando em alguma área, vai conseguir buscar ajuda e suporte dentro da própria universidade. E o suporte, esse é um dos mais legais que o pessoal gosta muito de usar, que é o do centro de carreiras. Então a universidade possui um centro de desenvolvimento de carreiras que anda lado a lado aos estudantes para que eles possam entender como o mercado de trabalho no Canadá funciona, entenderem como eles precisam atuar para conseguirem uma oportunidade, desde coisas simples, como fazer um currículo nos moldes canadenses, como criar uma carta de apresentação, entender que se candidatar às vagas no Canadá é bastante diferente de se candidatar a vagas no Brasil, onde a gente manda um currículo para dezenas de vagas. Lá você tende a fazer o seu currículo, moldar e principalmente a carta de apresentação para aquela vaga em específica. Quais informações colocar no currículo? Coloco foto, coloco data de nascimento, coloco meu gênero, coloco minha idade, endereço. Então, coisas que a gente vê muito nos currículos aqui no Brasil, lá no Canadá são completamente desnecessárias e não aconselháveis serem colocadas para que o recrutador não tenha mesmo aquela informação e não tome nenhuma decisão baseada nessas informações, né? E passando por onde estão os empregos, onde estão as vagas, olhar para sites de emprego, para LinkedIn, melhorar o perfil no LinkedIn, até no final da jornada acadêmica, o estudante participar de simulados de entrevistas, né, de entrevistas de emprego junto com a universidade para treinar. Entrevista em português já é muito difícil, em inglês, numa segunda língua é mais difícil ainda. Então, o Centro de Carreiras dá todo o suporte no sentido profissional para os estudantes entenderem melhor o mercado canadense, como atuar e como eles podem encontrar a melhor oportunidade. Sem falar em feiras de emprego, feiras de empresas, workshops que são feitos e guest speakers. O Centro de Carreiras traz as empresas para dentro da universidade. Então isso é muito legal dentro da UCW, porque o ambiente que você tem, ele é acadêmico, mas ele é muito profissional também. Parece muito que você está, às vezes, dentro de uma empresa.
os programas, os cursos, eles são o tipo de avaliação, normalmente, na sua maioria, é feito por trabalhos individuais, trabalhos em grupos, muito do que você passa dentro das empresas, tendo que entregar suas tarefas, né, suas obrigações e tudo mais. Então, o estudante ele já vive bastante esse ambiente dentro da universidade e, por causa disso, ele sai muito mais preparado para o mercado de trabalho depois de formado. Perfeito. E para finalizar, né, o nosso episódio, eu queria que você falasse um pouquinho sobre bolsas e condições especiais que vocês podem oferecer para estudantes brasileiros. Eu acho que a UCW, a University Canada West, ela se destaca nesse sentido. Uma das coisas mais legais é tornar a educação de qualidade mais democrática, ou seja, conseguir oferecer educação de qualidade para o maior número de pessoas, né? Permitir que o maior número de pessoas tenha acesso àquele tipo de educação de alta qualidade. Isso a universidade faz muito bem, né? Os nossos valores eles já são bastante competitivos. Se a gente olha para as universidades e cursos similares no Canadá ou em outros países, como Reino Unido, Estados Unidos, Austrália, por exemplo. Então, isso já é uma vantagem. Mas também a universidade olha para regiões e países e continentes no mundo de forma diferente e entende que para receber estudantes daquele local, muitas vezes é necessário um auxílio financeiro. Muito por causa da moeda, né? A gente tem um real cada vez menos valorizado com relação às moedas fortes aí ao redor do mundo, né? Olhando para o câmbio canadense, para o dólar canadense, não é uma verdade também. Então, conseguir oferecer condições especiais, bolsas de estudo para nacionalidades e continentes é algo que promove a ida, né? Promove que a gente receba mais, por exemplo, latinos ou brasileiros dentro da universidade. Então, nós temos uma bolsa chamada America's Grant. É uma bolsa de estudos válida para toda a América Latina, América Central e Brasil também. E ela é parcial, né? É claro, é uma bolsa parcial, mas elas são bem atrativas, o valor muda, o montante muda de acordo com o programa, o curso que o estudante escolher. Mas o pré-requisito é ser brasileiro e muita gente acha graça disso, né? Como que eu consigo a bolsa? É mérito acadêmico, tem que fazer uma entrevista, tem que fazer uma apresentação, tem que fazer uma carta. Não, basta ser brasileiro, né? Uma vez se candidatando para uma das vagas nos nossos cursos dentro da universidade, sendo aceito, a sua matrícula foi feita com passaporte brasileiro, automaticamente você vai ter acesso à bolsa de estudos parcial que a universidade oferece. É claro que esse estudante ele precisa manter um rendimento acadêmico satisfatório para continuar recebendo a bolsa até o final do programa. A maioria dos estudantes consegue, isso não é um problema, até porque quem começa, a gente vê que começa bem focado e se dedica de verdade, isso é muito legal, né? Mas a Bolsa de Estudos possibilita que a gente consiga oferecer o programa para mais brasileiros. As agências gostam muito de poder oferecer uma universidade que também beneficia o estudante nesse sentido. E a gente espera que ela continue, ela continuará para 2025, a gente tem ela garantida até o final do ano. E eu não vejo aí num futuro a possibilidade dela não existir, porque o brasileiro é muito importante para a universidade dentro daquele universo de mix de nacionalidade, né, de culturas. O brasileiro traz muitos benefícios para o corpo acadêmico, para o corpo discente. Então, a gente quer cada vez mais brasileiros dentro da universidade para brilhantar, para trazer mais calor e mais vida para os nossos programas. E para o mercado de trabalho também, né? Com certeza um profissional brasileiro faz uma diferença, né, ali. Faz. Então, isso é incrível. João, muito obrigada por mais esse bate-papo, né? Dessa vez agora no BeltaCast. Foi um prazer te receber aqui, né? Nas lives também já tinha sido muito enriquecedor. Você sempre traz pontos muito importantes, né? Tanto para os estudantes quanto para os agentes. Então, sempre relembrar essas informações, sempre pontuando, né, os benefícios do Canadá. Os benefícios de estudar com vocês, né? Como o curso de vocês vai performar no mercado de trabalho. Então, acho que isso é super válido. Deixo aí as palavras finais para você, mas eu gostaria de te agradecer muito por ter aceitado o convite. Desirê, valeu. Obrigado, Belta. Obrigado a todo mundo que está nos assistindo, que ficou até o final, né?
me colocar completamente à disposição e dizer realmente que é isso, né? O Canadá é um país cheio de oportunidades, a UCW potencializa essas oportunidades que o país traz, não só durante a jornada acadêmica, mas também pós-programas, né? Então, o estudante que na sua maioria busca continuar no Canadá, ele vai ter essas possibilidades, esses benefícios através dos programas que a universidade oferece, porque a gente forma os profissionais que o Canadá precisa hoje. Então, esse é um ponto extremamente positivo. O estudante ele pode ficar mais tranquilo nesse sentido, na questão de poder continuar no Canadá, completando a maioria dos nossos programas e sendo, não só ficar, mas podendo trabalhar legalmente e sendo um profissional atraente para o mercado, que isso é fundamental. Não adianta você pegar um diploma e nenhuma empresa te querer. Então, isso com certeza não acontece. Muito feliz em estar aqui, muito feliz em poder falar de novo para os agentes, para os estudantes, e contem comigo, contem com o meu suporte. Cada vez mais a gente vem trabalhando para que a gente possa ajudar os brasileiros que têm esse sonho de estudar no exterior, quem sabe estudar no Canadá. A University Canada West pode ser uma excelente opção. Obrigado. Obrigada, João. E para você que ficou aí até o final, não esquece de nos seguir nas redes sociais, deixar o like nesse vídeo, compartilhar com seus amigos e também acessar lá o nosso site, que é o www.belta.org.br. Nesse site, né, você vai encontrar aí não só as agências, mas também os nossos parceiros, dicas, né, de programas, dicas de destinos, e nós somos um portal aí para você, estudante, então não se esqueça. E te vejo no próximo episódio.